Irmã Lohana. Aleluia. Saúdo mais uma vez a Igreja do Senhor com a paz de nosso Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33 em diante. Que nos diz assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será com o seu resplendor. Amém. Nessa noite, vamos falar a respeito de missões. E quando nós falamos em missões, costumamos pensar imediato, a ideia que vem imediata é alguém que tem um chamado específico para abandonar tudo, abandonar sua vida, ir para um lugar distante, falar de Deus. Quando se fala em missão, essa é a primeira impressão que vem à nossa mente. Mas quando nós paramos para pensar um pouco mais a respeito disso, nós conseguimos enxergar outras faces que a missão também nos permite. E é sobre essas faces que eu quero falar hoje com os irmãos, com a Igreja do Senhor. O texto que me veio, que eu escolhi para embasar esta mensagem, é um texto muito propício ao assunto de missão. Quando se lê, você não tem uma ligação imediata com a missão, porque vai falar de candeeiro, vai falar de luz. Mas quando nós observamos de uma ótica mais detalhada, você vai entender que esse texto tem tudo a ver com a missão. Por quê? Quando ele fala, ninguém acende uma candeia e a põe em oculto. Essa candeia, ela é como se fosse uma lamparina. É a mesma coisa de uma lamparina. E hoje nós temos as lâmpadas. Então, quando ele diz, ninguém acende uma lâmpada, uma candeia, e a põe debaixo de uma mesa, ou a coloca em oculto, mas a põe no velador, para que todos que entram vejam a luz. As lâmpadas ou as lamparinas, elas foram criadas com um propósito, que é dar a sua luz. Esse é o propósito das lâmpadas, das candeias. E aí, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Nós, quando aceitamos a Cristo, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós imediatamente herdamos algumas promessas bíblicas e alguns mandamentos bíblicos também. E dentre uma dessas ordenanças está o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso não é uma escolha nossa. Eu não tenho como me tornar uma cristã e ignorar essa ordem que Cristo nos deu, porque é uma ordem direta a todos aqueles que se dizem cristão. Então, se eu sou cristã, imediatamente eu tenho que ir por todo mundo, fazer discípulos e pregar a palavra do Senhor. E aí eu pergunto à Igreja do Senhor, quem é hoje, nos nossos dias, que nome se dá a uma pessoa que prega o evangelho, discipula, faz discípulos e vai aonde precisa? Nós conhecemos hoje essa pessoa como um missionário.
Então, o que que isso nos ensina? Que todo cristão é um missionário. Independentemente se ele largou tudo para viver integralmente da missão, ou se ele tem um emprego, se ele é altamente ocupado nesse emprego, bem-sucedido nesse emprego. Quando você é um cristão, automaticamente você é um missionário também. E aí, trazendo para essa metáfora da lâmpada. A lâmpada, ela foi feita para dar a sua luz. E aí aqui diz, ninguém acende uma lâmpada e bota debaixo da mesa, porque de nada vai servir. Não é verdade? Do mesmo jeito, não tem serventia nenhuma um cristão que não faz missões. Não tem serventia, irmãos. Vamos observar a palavra. Imagine uma lamparina acesa debaixo de uma mesa, toda cobertinha lá. Ele fala aqui no alqueire. Esse alqueire, ele parece como se fosse um cofo que eles usavam para levar as cargas nos animais. E aí, se você botasse a lamparina lá dentro, ninguém conseguia enxergar a luz, ficava tudo escuro. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte. Quando a lamparina está debaixo da mesa do alqueire, ninguém vê a luz dela, mas ela ainda está brilhando, não está? Ela ainda brilha lá debaixo da mesa. Ninguém só enxerga, ninguém só consegue enxergar essa luz. E aí, mais uma vez, trazendo para nós a nossa aplicação pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu sou um cristão, que eu não cumpro o ID do Senhor, eu sou como essa lamparina. Ela está lá, ela está dando a luz dela, ou seja, eu sou um cristão, eu confessei a Cristo, eu sou uma pessoa sincera diante de Deus, a minha luz está brilhando, mas ela está escondida, ela não está servindo para alcançar outras pessoas. E a essência da lamparina é que ela ilumine para outras pessoas. A essência da lamparina não é que ela brilhe para ela mesma, porque a luz dela, para ela mesma, não tem função nenhuma, não tem serventia nenhuma. E quando isso acontece, ela perde o porquê de existir. Da mesma maneira somos nós. Você pode ser um cristão autêntico, você pode ir à igreja, você pode participar dos departamentos que estão disponíveis para você participar. Mas se você se esconde nesse comodismo de dizer, eu tenho Cristo, já está ótimo para mim, eu só vou continuar aqui seguindo a Cristo, mas eu não vou compartilhar essa luz com ninguém, você está sendo como uma lâmpada debaixo da mesa. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo espera que todos nós venhamos cumprir o seu ID. A missão, ela não é uma opção. A missão, ela é um estilo de vida. Você não tem um momento que é missionário e outro momento você é uma pessoa normal, um dirigente, um comerciante, um irmão da igreja. Não. A missão é um estilo de vida. Ou você é missionário, ou você não é missionário. Não existe um meio termo. Porque quando eu entendo a ordem de Cristo, quando eu entendo a importância de compartilhar, de ir às nações, de fazer discípulo, eu vou fazer isso onde eu chegar. Porque eu tenho certeza que, vamos supor aqui, você tem uma viagem para fazer. Você vai daqui para Teresina. Aí você entra no ônibus, não conhece ninguém. Mas daqui para chegar lá em Teresina, você já fez amizade com alguém. Então, por que nós não atribuímos isso para falar de Deus? Nós temos que entender que, como crentes salvos, que compreendem a graça, a justificação, o perdão de pecados, eu não posso guardar essa graça apenas para mim, porque isso é muito egoísmo. Uma pessoa que se diz cristã e não compartilha a sua fé, ela não é cristã. Porque um cristão autêntico, como Cristo manda, que compreende
o milagre da salvação, ele nunca guardaria isso só para ele. Então, o primeiro ponto que eu já quero trazer às nossas mentes é: não vamos ser lamparinas escondidas debaixo da mesa. Não. Sejamos lamparinas que ficam aonde? No velador. Porque lá é o lugar dela. É para chegar e todo mundo enxergar aquela lamparina ali brilhando. É para chegar e todos serem atingidos por essa luz. Porque não é opcional, irmãos. Quando nós entramos aqui no templo, eu não escolho se as lâmpadas vão me iluminar ou não. Se você entrar num local que tem lâmpada, ela vai lhe iluminar, você querendo ou não, ela vai lhe iluminar. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu compartilho a luz que Deus botou no meu coração, na sua vida, o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, as pessoas não vão ter opção, elas vão ser atingidas, impactadas pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Não vai ser por força, não vai ser por violência. Vai ser tão suave e tão imperceptível quanto entrar num quarto iluminado. Então, quando você vive a missão, quando ela se torna um estilo de vida na sua vida, é natural. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ah, estou passando por um problema. Vou já procurar o irmão fulano para orar por mim, porque aquele homem tem negócio com Deus, aquela mulher tem negócio com Deus. Vivemos o Evangelho, procuramos entender a Deus e o que Ele espera de nós. Nós não vamos ter que nos esforçar para que as pessoas nos reconheçam como cristãos. Onde nós passarmos, a nossa luz estará ali, irradiando na vida das pessoas. E aí o versículo segue. E no 34 diz: a candeia do corpo é o olho. Em outra tradução pode dizer: a lamparina dos olhos do corpo é o olho. E aí eu fiquei intrigada e pensando: como assim? A candeia do corpo é o olho. Porque se nós pararmos para pensar, os olhos é que dá acesso a tudo que está fora. A imagem que meu cérebro recebe, ela vem dos meus olhos. O que minha mente é alimentada, ela vem dos meus olhos e dos meus ouvidos. Então ele diz: a candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será simples e luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e aí foi quando eu compreendi que essa questão dos olhos serem a candeia do corpo tem muito a ver com os olhos espirituais. Qual é o olhar que nós estamos tendo para as coisas espirituais? Você tem alimentado sua visão, seu olho, tem olhado para aquilo que é agradável ao Senhor? Ou você tem olhado para aquilo que não é agradável ao Senhor? Porque quando ele diz: o que está olhando para o que é bom, é luminoso por dentro. O que ele quer dizer é que quando eu olho para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, o meu ser é iluminado. Por quê? Porque eu fui criada para propagar o Evangelho, as nações, a falar de Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Então, quando eu estou cumprindo o meu propósito de criação, eu me sinto iluminada, eu me sinto viva, eu me sinto feliz, eu sinto Deus na minha vida. Mas quando nós direcionamos os nossos olhos para as coisas que não são de Deus, ou eu tenho a cobiça, ou eu tenho a inveja, ou eu começo a olhar para a vida do meu irmão e invejar a vida dele, ou eu começo a olhar para uma mulher que não é a minha e cobiçar aquela mulher. Quando você começa a dar lugar para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida se direcionar às coisas que não são de Deus,
A Bíblia é bem clara. Ela diz que dentro de nós começa a ser trevas. A ser trevas. Então, como candeia, como lamparina, eu tenho que iluminar. E aí no versículo 35 tem uma coisa que me chamou mais atenção ainda. Ele diz assim, ó, vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Aqui dá a entender que ele está dizendo que as trevas é uma forma de luz. Eu li e reli de novo para ver se era isso mesmo que ele estava dizendo. Ele diz, vê, pois, se a luz que há em ti, ou seja, há uma luz dentro de ti, se não é trevas. Aí eu lembrei que em algumas casas de festas, eles têm uma luzinha chamada luz negra. Aquela luz negra, ela não ilumina nada. A luz dela é escura. Ela é feita apenas de radiação com um feixe de luz violeta que dá aquele efeito. E aí foi quando eu percebi que aqui o que ele quer dizer? Se eu fui feito lamparina, eu vou ter que iluminar. Eu vou ter que dar alguma luz. Vamos por assim, eu vou ter que dar alguma luz. Mas ela pode ser uma luz clara ou uma luz negra. Porque ele diz, analise se a luz que há em ti não são trevas. E isso é muito profundo, porque eu parei para refletir e pensar que tipo de luz eu tenho emitido no ambiente que eu estou, nas pessoas que me cercam. Eu sou uma luz que reflete o Espírito de Deus, a vontade de Deus, ou eu tenho sido aquela pessoa que tem refletido a rebeldia contra o nosso Deus? E o que isso tem a ver com missão, Lohana? Tem tudo a ver com missão. Porque para eu fazer missão, eu tenho que estar em intimidade com o Senhor. Eu tenho que estar irradiando luz clara, iluminando aonde eu andar. Onde eu andar. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos, irmãos, andar nessa luz, viver essa luz e refletir essa luz. E é algo que é de extrema importância para que nós venhamos ter amor pelas vidas. E quando eu reflito essa luz, isso tem muito a ver com fé, porque a fé ela está muito ligada ao acreditar. Quando eu tenho convicção da minha fé, eu não tenho medo de compartilhar a minha fé. Então eu serei uma lamparina como eu devo ser uma lamparina. Às vezes nós nos intimidamos de falar de Cristo para outras pessoas que não vivem o Evangelho, que não conhecem a Jesus, porque dentro de nós existe uma dúvida se Cristo é realmente quem nós dizemos que Ele é. Porque se não houvesse dúvidas dentro de nós, nós não nos intimidaríamos de falar de Deus para ninguém. Porque o Senhor, Ele é o que há de melhor. Eu acho que não tem nenhuma palavra para descrever Deus. Mas muitas vezes nós estamos na nossa escola. Nós nos envergonhamos de falar de Deus aos nossos amigos, porque eles vivem uma vida louca. Porque eles tentam demonstrar que aquilo dali que é a coisa do momento. Eu tenho que viver bebendo, eu não sou um bom aluno, eu desobedeço os meus pais. E as pessoas vendem uma imagem que nós, que conhecemos a verdade, compramos aquela imagem de que realmente aquilo ali é felicidade. E nós, que conhecemos a felicidade plena em Deus, nos calamos diante dessas pessoas, porque nós nos sentimos intimidadas de demonstrar a elas quem é a verdadeira felicidade. Isso, irmãos, não pode acontecer. Na vida de um cristão, não pode acontecer. Mas como que eu vou conseguir fazer isso? Praticando. Eu não vou dizer para você que se você ficar só orando dentro do seu quarto, sem fazer nada, isso vai mudar. Não vai. Você vai aprender a enfrentar isso, confrontando de verdade. Quando você se
engolir o medo e segurar a palavra. Jesus é bom, o diabo não presta. É assim. Quando você começar a fazer isso, confrontar, porque missão é confronto. A missão é confronto. Quando eu falo para um pecador que as práticas que não desagradam a Deus, que desagradam a Deus, levam para o inferno, eu não estou falando só para aquela pessoa, estou falando para mim também. Porque enquanto eu estiver viva, eu estou sujeita a cair nas mesmas tentações, nos mesmos pecados e nos mesmos deslizes que qualquer outra pessoa. Então, quando eu prego para alguém, essa palavra primeiro tem que arder no meu coração. Senão ela não tem efeito, irmãos. Ela vira hipocrisia. E quem vivia de hipocrisia nunca experimentou o verdadeiro Deus, a verdadeira vontade de Deus. Então, sejamos firmes. Prove do Senhor no sentido de que eu sei quem é Deus, eu sei o que Deus tem feito por mim, então por que duvidar do que Ele pode fazer? Quando eu estava na universidade, eu estudei na UFP, que é a Universidade Federal do Piauí, e lá nós fazemos missões na universidade. E é um ambiente que todo mundo sabe que é um ambiente muito difícil. Irmãos, nós encontrávamos pessoas para acreditar em tudo. Em tudo. Desde que nós éramos poeiras de estrela, até a pessoas que achavam que Jesus era uma espécie de Buda. E essas pessoas, o que me chamava a atenção é que essas pessoas defendiam com unhas e dentes essas ideologias, essas coisas que elas acreditavam. Aí foi quando eu fui confrontada em saber assim, se eu, que conheço a verdade, não tiver a coragem de defender o que eu acredito, essas pessoas que eu sei que têm um pensamento totalmente errado sobre Deus, fazem isso de uma maneira que é bonito de se ver, é bonito. Eu não sei se você, assim, já pararam para ver as pessoas que militam, que são militantes, elas vivem aquilo que elas militam. E nós, que somos militantes do Evangelho, trememos na base. Isso é triste, irmãos. Quando Deus diz, nós somos soldados do seu exército, Efésios 2 vem para dizer, vistam as armaduras de Deus, é porque você vive numa guerra, você foi chamado para um exército. Não um exército contra a carne, contra o meu irmão, contra a pessoa que eu vou evangelizar, mas contra as potestades, os principados, uma guerra espiritual. Quando você se achega para falar de Deus para alguém, existe uma batalha invisível aos seus olhos contra a vida daquela pessoa, contra a sua vida. Mas nós temos que ter a consciência que quem luta por nós é o general Jesus. E quando ele está à frente, não tem barreira, não tem demônio, não tem impedimento, não tem nada. O que existe é que nós temos que ter paciência para sermos moldados, paciência para entender que cada pessoa tem um tempo para compreender a palavra de Deus. E o mais importante de tudo, que nós somos apenas instrumentos assim, ó. Eu chego, o meu serviço é o quê? Falar de Deus para essa pessoa. O que Deus vai fazer no coração dela, isso é resultado com Deus. Eu não tenho mais nada a ver com isso. A maneira que a palavra vai tratar aquela pessoa é com Deus. É o Espírito Santo que convence. Eu tenho que crer e eu tenho que confiar que é o Espírito Santo que vai tratar aquela pessoa. Irmãos, e quando o Espírito Santo trata, não tem quem tire. Se eu pôr alguma coisa no coração de vocês, quando der amanhã você não lembra nada que eu falei. Mas se o Espírito Santo plantar a semente, não vai ter vendaval, não tem pedra, não tem passarinho, não tem nada que tire isso do seu coração. E você será frutífero. E você terá sede de Deus, de conhecer, de buscar. E nós vamos estar aqui para receber essas pessoas e conduzi-las à eternidade juntamente conosco. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de um missionário. Esse é o trabalho de um missionário. E para concluir, meus irmãos, eu queria exatamente falar sobre isso. Ele diz, no último versículo que lemos, no versículo 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas em alguma parte, todo será luminoso. Quando a candeia te ilumina,
como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Ou seja, nós temos que viver uma vida diante de Deus. O evangelho tem que ser um estilo de vida. Do mesmo jeito que tem pessoas que são carnívoras, comem carne todo dia, é um estilo de vida. Vegetariano é um estilo de vida. Budista é um estilo de vida. Nosso estilo de vida é o cristianismo. Eu não sou cristã só dentro da igreja, na frente do pastor, na frente dos meus líderes, perto de um irmão que está me vendo que ele é da mesma igreja que eu. Não, irmãos, é um estilo de vida. Eu sou crente até sozinha, debaixo d'água. Eu sou crente. É assim. E enquanto nós não tivermos essa consciência, nós vamos estar pecando contra o Senhor. Porque o que é o pecado? É a desobediência a Deus. E se Deus ordenou que nós fôssemos a nação, fizéssemos discípulo, pregasse o evangelho a toda criatura, e nós não fazemos isso, nós desobedecemos a Deus, logo, nós pecamos contra Ele. E eu não quero estar em pecado contra o Senhor. Mas eu sei que é difícil você chegar numa pessoa e iniciar uma conversa espiritual. Mas você pode fazer isso e vai fazer isso, e você só vai viver as experiências de Deus com isso fazendo. Quantas vezes eu travei na universidade porque eu vi uma pessoa que aparentemente era tão segura dos seus credos, da sua fé, de tudo aquilo, que eu ficava assim, gente, eu não vou ter coragem de falar com essa pessoa. Mas eu já estava ali, eu tinha que falar. E aí eu ia. E aí no decorrer você vai percebendo que aquela cortina de confiança é só fumaça, irmãos. Todo ser humano tem a necessidade de conhecer o Deus verdadeiro. E quando eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles vão preencher com qualquer outra coisa. E se a pessoa já tem essa personalidade de ser alguém que, quando pega algo para acreditar, ele vai acreditar de verdade, ele vai ser assim com o que quer que ele coloque para reinar no coração dele. Mas quando você começa a fazer eles pensarem, a refletir, tudo que você precisa é colocar uma duvidazinha na cabeça dele. Se aquilo que ele acredita é realmente, está tudo certo, está tudo ok. Se você fizer essa pessoa refletir um pouquinho assim, ó, seja, ela já deu espaço para o Espírito Santo e não tem mais jeito. Então, vamos ter coragem de viver o Evangelho. Os missionários que a nossa igreja tem, graças a Deus, são pessoas que foram um chamado específico, pessoas que foram desafiadas e decidiram abrir mão das suas vontades, da sua própria eu, para ir fazer a vontade de Deus. Eu fui missionária integral, no tempo que estive na Universidade Federal do Piauí, 6 anos da minha vida que eu estive lá, eu usei a minha universidade, o meu curso, para conhecer pessoas, alcançar pessoas e apresentar Cristo. O que eu quero dizer? Você é um missionário aonde você estiver. Aonde você estiver. Não existe essa história de dizer, a profissão tal não serve para a missão. Eu não tenho nenhum estudo, não sirvo para a missão. Não, a missão é a última coisa que eu tenho que fazer. Quando eu tentar tudo, que nada der certo, aí eu vou ser missionário para ser sustentado por uma igreja enquanto eu falo de Jesus. Irmãos, não é assim. A missão requer amor, a missão requer lucidez, porque você tem que estar lúcido para falar de Cristo. Você tem que viver, e você só vai viver quando você permitir Deus trabalhar na sua vida. Então, o que nós aprendemos hoje? Que nós somos lâmpadas, que lâmpada não serve para iluminar sozinha, para se auto-iluminar. Ela foi feita para iluminar outras pessoas, abrir caminho para outras pessoas que estão perdidas. Que nós temos que ter cuidado com que os nossos olhos andam se alimentando, tanto os olhos espirituais como os olhos físicos, que os nossos olhos, irmãos, estejam na eternidade com Cristo. Porque a eternidade virá para todos. Mas eu estarei na eternidade com o Senhor. E espero que você também esteja. E mais, eu quero muito, como Orlene diz, chegar no céu e Jesus me apresentar aqui, ó. Eis aqui o meu filho, que está aqui porque você teve coragem de falar do meu amor para ele. Irmãos, não vai ter um sentimento mais lindo do que esse. Então, a partir de hoje, passe a viver a missão como um estilo de vida.
e não apenas como a última opção da sua vida, porque foi por causa de uma missão que nós fomos alcançados pelo Senhor. E nós devemos isso a Cristo e às pessoas que estão perdidas. E é assim que eu encerro a minha fala e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, pode glorificar pela boa ministração da irmã Lohana, se é verdade, diga amém. Amém, glória a Deus.